Imagine por um momento que você está prestes a atravessar um portal, um caminho que todos já ouviram falar, mas poucos têm coragem de explorar. À sua frente, uma planta, comum e desacreditada por muitos, mas capaz de abrir portas que vão muito além do que os olhos podem ver. Ela não é apenas uma planta, mas um símbolo carregado de mistério, história e poder. E o que você encontra do outro lado dessa porta? O que você realmente está buscando quando decide atravessá-la? Por séculos, essa planta foi reverenciada, tratada como algo divino, um presente dos deuses, um elo entre o humano e o transcendente. Na Índia antiga, era considerada uma das 5 plantas sagradas da Terra, uma chave para os mistérios cósmicos, algo que não deveria ser admirado em si, mas utilizado como ferramenta para abrir as portas do conhecimento profundo. Mas essas portas, ao contrário do que muitos acreditam, não são fáceis de atravessar. Elas exigem mais do que apenas curiosidade. Exigem preparação, intenção e, acima de tudo, discernimento. Quando olhamos para a história, vemos que muitas culturas a utilizaram não como um escape, mas como um meio de se confrontar com aquilo que estava além do visível. Em sua conexão com Shiva, o deus da destruição e regeneração, essa planta se tornava um canal para dissolver as ilusões que envolvem a nossa percepção do mundo. O que é a ilusão, senão o ego? O que é o ego, senão a barreira que impede a verdadeira transformação? Na antiga Índia, os devotos não a usavam para se perder em um estado de euforia, mas como parte de um ritual, uma meditação profunda, uma prática de autossuperação. Eles não buscavam prazer imediato, mas a morte do ego, a libertação das amarras que os aprisionavam à identificação com o corpo físico. Eles sabiam que, para transcender, era necessário mais do que simplesmente relaxar e deixar-se levar. Era preciso um profundo enfrentamento com a própria verdade, algo que muitas vezes o ego resiste a encarar. No Oriente, essa planta também era considerada uma aliada na busca pela longevidade espiritual. Alquimistas e mestres taoístas, como o grande Ge-hong, usavam combinações de ervas para provocar estados alterados de consciência. Mas a cannabis, ao contrário do que muitos pensam, não é uma planta inofensiva. Ela age como um amplificador, e amplificar uma consciência que está em desequilíbrio só pode gerar caos. A cannabis, quando harmonizada com o corpo e a mente, pode refinar a energia vital, o chi, e abrir portas para uma percepção mais profunda da realidade. Mas como qualquer amplificador, ela é perigosa nas mãos erradas. Se o corpo não estiver equilibrado, a planta pode se tornar uma ferramenta de descontrole. E aí, o que era potencial de cura, se transforma em uma armadilha. O que você faria então se tivesse em suas mãos algo capaz de amplificar todas as suas energias? Uma planta que, quando usada corretamente, poderia revelar o que você nunca imaginou ser possível, mas que, quando usada sem sabedoria, poderia deixá-lo perdido em um abismo de desilusão e confusão? O que faria se essa chave, ao invés de abrir, o levasse para um caminho de sombra e desorientação? A verdadeira pergunta não é se a cannabis é sagrada, mas se você é sagrado o suficiente para usá-la. O que você faz com o poder que tem em suas mãos? Você está pronto para olhar de frente para aquilo que vai emergir? Porque a verdade muitas vezes não é bonita. Ela não vem com arco-íris, nem com filtros de Instagram. Ela vem nua, crua e muitas vezes dolorosa. Essa é a realidade de toda planta de poder. Ela não se oferece como um presente fácil. Ela não vem para agradar, mas para desafiar. Quando você se depara com a verdadeira essência dessa planta, o que realmente vai surgir não são as cores brilhantes de uma experiência alucinógena, mas as sombras do seu próprio ser. E essas sombras, como o próprio Jung nos ensinou, são aquilo que o ego tenta esconder, mas que, uma vez revelado, oferece o caminho para a verdadeira liberdade. A cannabis pode sim dissolver a máscara da persona, mas você está pronto para enfrentar o que está por trás dessa máscara? O que vai surgir quando o véu da ilusão for removido? Agora imagine que, ao atravessar essa porta, você se vê diante de um espelho. Um espelho que reflete não a sua imagem, mas a essência do seu ser. A verdade que você frequentemente evita encarar. A cannabis, ao ser utilizada de forma desmedida, pode funcionar como esse espelho. Ela não cria as sombras que você vê, ela apenas as revela.
Aquilo que o ego esconde sob camadas de falsa segurança, agora vem à tona, sem aviso, sem filtro. O que será que você encontrará? É um erro comum acreditar que o uso de plantas sagradas como a cannabis é uma simples jornada de prazer ou escapismo. Em muitas tradições espirituais, essas substâncias não são vistas como um meio para se perder, mas como uma ferramenta poderosa para se encontrar. Encontrar o que, exatamente? A resposta está naquilo que você menos espera, a verdade sobre si mesmo. E essa verdade, muitas vezes, não é bonita. Ela não se esconde atrás de um véu de felicidade instantânea ou de paz superficial. Pelo contrário, ela pode ser desafiadora, desconfortável, até dolorosa. A planta não mente, mas seu uso descontrolado pode levar à ilusão. E ao contrário do que muitos acreditam, a experiência não é o objetivo final. A experiência é apenas o meio, o processo de confronto com as próprias limitações, medos e sombras. Mas é aí que muitos falham. Eles buscam a experiência pelo prazer que ela oferece, sem compreender o que ela pode realmente ensinar. Quando você se entrega a essa jornada sem preparação, sem um guia interior, o que emerge não é a sabedoria ou a iluminação, mas a distorção de uma verdade ainda não pronta para ser entendida. Jung, em seus estudos sobre o inconsciente, já nos alertava sobre a importância de confrontar a sombra dentro de nós. E a cannabis, quando usada sem discernimento, pode se tornar uma porta para esse confronto. Uma porta que, em vez de abrir caminho para a luz, pode revelar a escuridão que você tem evitado por toda a sua vida. E o que fazer com essa escuridão? Como lidar com o que emerge quando o ego começa a se dissolver e você se vê diante de si mesmo, sem máscaras, sem camuflagens? É aqui que a sabedoria das tradições espirituais entra em cena. Elas nos lembram que nenhuma jornada de autoconhecimento é simples. Não se trata de uma experiência efêmera, mas de uma transformação profunda e muitas vezes lenta. O verdadeiro uso da cannabis em muitas culturas sempre foi cercado por ritual, preparação e reverência. Ela não era uma fuga, mas uma ponte para algo mais elevado. Um processo gradual de dissolução do ego e de expansão da consciência, que se dava dentro de um contexto controlado, onde a intenção era clara e o caminho já estava preparado. Entretanto, no mundo moderno, a cannabis perdeu essa reverência. De uso ritualístico, passou a ser vista como algo acessível a todos, algo que pode ser facilmente obtido e consumido sem maiores considerações. Ela foi retirada do templo e lançada nas ruas, nos bares, nas festas. O uso deixou de ser sagrado e passou a ser apenas uma forma de entretenimento. A pergunta que surge então é: o que acontece quando a planta, que um dia foi usada como um portal para o divino, é desprovida de seu contexto ritual e espiritual? Ela se torna uma simples substância, algo a ser consumido sem consciência, sem preparação, sem reflexão. E é aqui que o perigo se esconde. O uso da cannabis fora de um contexto sagrado, sem uma compreensão verdadeira de seu potencial, pode ser uma armadilha do ego. O ego, esse grande mestre da ilusão, pode se disfarçar de sabedoria, de iluminação, de entendimento, enquanto na verdade está apenas criando uma nova camada de distração. O que parecia ser uma expansão da consciência pode, na realidade, ser apenas uma nova forma de estagnação espiritual. A cannabis, por sua natureza amplificadora, pode se tornar um reflexo distorcido daquilo que você deseja. Quando utilizada sem a devida preparação ou intenção, ela tem o poder de criar uma sensação de expansão, sem realmente produzir crescimento. E não é isso o que todos buscamos? Crescimento, mas para crescer, é preciso mais do que simplesmente se expandir. A expansão sem direção é como um balão que incha sem um fio de orientação, até que estoura. E muitas vezes, a expansão gerada pela cannabis sem discernimento é justamente isso. Uma ilusão de movimento, sem um verdadeiro avanço. Essa sensação de conhecimento revelado que muitos experimentam ao consumir a planta pode ser sedutora. Parece ser um vislumbre do divino, uma porta para uma realidade mais profunda. Mas, quando não há sabedoria para processar o que é visto, o vislumbre se torna uma distração e a verdade se dissolve na fumaça. O que parecia ser uma chave para o autoconhecimento se transforma em uma prisão.
onde você se perde em um ciclo de experiências fugazes e fragmentadas. A verdadeira iluminação, a verdadeira sabedoria, não surge de flashes momentâneos de visão. Ela se constrói ao longo do tempo com prática, disciplina e, acima de tudo, com a capacidade de integrar as experiências. O uso da cannabis, quando desvinculado de uma prática espiritual sólida, pode facilmente criar a ilusão de profundidade, mas sem oferecer realmente a transformação interior que muitos buscam. Em vez de trazer clareza, ela pode obscurecer o caminho, tornando difícil discernir entre o que é verdadeiro e o que é apenas mais uma sensação passageira. No entanto, há algo de profundamente revelador nesse processo. A cannabis não cria sombras, ela simplesmente as ilumina. Ela traz à tona o que está oculto, o que o ego tenta manter sob controle, mas que, na verdade, nunca desaparece. E o que acontece quando essas sombras se tornam visíveis? Elas têm o poder de desencadear uma jornada de autoconhecimento profunda e, às vezes, desconfortável. Mas esse desconforto é essencial, porque sem ele, não há transformação verdadeira. O crescimento não ocorre sem um certo grau de dor, de confronto. A planta pode revelar muitas coisas, mas o que você faz com o que revela é o que realmente importa. O que você vê no espelho que a cannabis oferece? Você se afasta, tentando esconder as sombras, ou você enfrenta o reflexo, reconhecendo a sua própria vulnerabilidade e a sua humanidade? Porque no final, o caminho espiritual não é sobre escapar de quem você é, mas sobre abraçar quem você é, com todas as suas falhas, medos e inseguranças. O caminho espiritual nunca foi fácil. E usar a cannabis sem compreender seu impacto espiritual é como tentar correr uma maratona sem treinar. Você pode até dar alguns passos, mas, eventualmente, será alcançado pela exaustão, pela confusão, pela frustração. E nesse ponto, muitos desistem. Muitos usam a planta como uma fuga, uma forma de se afastar das dificuldades da vida, esperando que ela os conduza a uma verdade mais elevada. Mas, sem preparação, sem discernimento, essa busca se transforma em um ciclo vicioso de busca por algo que nunca chega. A verdadeira busca espiritual exige persistência, humildade e coragem. Coragem para olhar para as próprias sombras, para os próprios erros, para os próprios medos. E a cannabis, quando usada com essa intenção, pode se tornar uma ferramenta poderosa, um veículo para levar você mais fundo na sua jornada. Mas sem preparação, ela se torna uma distração, uma forma de anestesiar a mente, uma ilusão de progresso que não leva a lugar nenhum. Quando você usa a cannabis de forma consciente, respeitosa e com um objetivo claro, ela pode abrir portas para uma compreensão mais profunda de si mesmo. Mas essas portas não são fáceis de atravessar. Elas exigem que você esteja pronto para enfrentar as verdades que emergem, mesmo aquelas que preferiria evitar. E ao contrário do que muitos pensam, a verdadeira sabedoria não está em evitar a dor, mas em aprender a integrá-la, a usá-la como uma ferramenta de crescimento. E enquanto você percorre esse caminho, se depara com outra verdade vital. A cannabis, como qualquer substância de poder, não age sozinha. Ela não impõe sua força, mas amplifica a sua. Ela reflete a sua intenção. Se você a usa como uma muleta, ela se torna exatamente isso, uma maneira de evitar o verdadeiro enfrentamento. Mas se você a usa como uma ferramenta de transformação, ela pode abrir o caminho para uma nova forma de ser. Muitas tradições espirituais entenderam isso. Elas não viam as plantas sagradas como algo a ser consumido sem intenção. Para elas, o ato de usar uma planta como a cannabis era uma cerimônia, um momento de reverência, um espaço onde o ego se dissolve, onde a alma pode se expandir para alcançar algo além do que pode ser visto. A verdadeira prática espiritual, como sabemos, não é sobre adquirir coisas ou experiências externas, mas sobre transformar a maneira como nos relacionamos com a realidade. E isso, talvez, seja o maior desafio ao usar a cannabis. Não deixar-se enganar pela experiência, não se perder na percepção ampliada que ela oferece. A verdadeira sabedoria não vem de como a realidade se distorce ao seu redor, mas de como você responde ao que é revelado. Ela exige que você se veja com clareza, sem os filtros da autoilusão ou da autoafirmação. O que você faz com a verdade que vê?
Você a rejeita ou a aceita, mesmo que ela não seja confortável. E essa é a grande lição que a planta tem a oferecer. Não é sobre encontrar um caminho fácil, não é sobre uma experiência mística ou uma epifania instantânea. É sobre o que você se torna depois de cada experiência. A cannabis pode, sim, trazer um vislumbre do divino, uma percepção do que está além do corpo e da mente. Mas o que você faz com esse vislumbre? Ele é transformador ou é apenas uma ilusão? Porque a espiritualidade verdadeira não é sobre ver o que você quer ver, mas sobre ver o que é, mesmo quando isso é desconfortável, desconcertante e desafiador. O que a cannabis pode oferecer é um espelho, mas é você quem decide o que fazer com o reflexo. À medida que você navega por essa jornada, você começa a perceber que o que foi transformador em uma experiência pode se tornar estagnante se não for integrado. O que foi revelado em um estado de expansão pode se dissolver rapidamente se você não o ancorar em sua vida cotidiana. O caminho espiritual não acontece em momentos de êxtase ou durante picos de consciência ampliada, mas na maneira como você se comporta quando a euforia passa. Como você integra a visão? Como você lida com o que foi exposto? Porque, como em toda prática espiritual profunda, a verdadeira transformação vem do trabalho contínuo, da prática diária e da capacidade de permanecer presente, mesmo quando o brilho da experiência se desvanece. A cannabis pode trazer clareza, mas também pode trazer confusão. Ela pode abrir portas, mas também pode criar espelhos quebrados, onde você se vê de maneiras que preferiria não ver. E esse é o desafio, saber lidar com o que emerge. Porque o caminho não é sobre fugir da confusão, mas sobre encontrar a clareza dentro dela. Não é sobre escapar do medo, mas aprender a caminhar com ele. E é aqui que muitos falham. Quando a planta se torna uma fuga, um alívio temporário das dificuldades, ela perde seu valor. Ela deixa de ser uma ferramenta de autoconhecimento e se transforma em uma forma de anestesiar a mente. E, sem a devida reflexão, você pode começar a se perder no ciclo da busca por algo que nunca será alcançado. O verdadeiro caminho espiritual é árduo, cheio de desafios, mas é exatamente esse processo de enfrentamento que permite o verdadeiro crescimento. A verdadeira sabedoria não está em escapar da vida, mas em mergulhar nela com coragem. A cannabis pode ser uma ferramenta nesse mergulho, mas apenas se usada com discernimento, respeito e uma preparação interior genuína. Sem isso, ela se torna apenas mais uma distração, mais uma forma de perder o foco. E é essa a grande armadilha que muitos caem. Eles acreditam que o propósito da planta é lhes dar algo que está além de si mesmos. Mas na realidade, o verdadeiro propósito da planta é ajudar a revelar o que já está dentro de nós, esperando para ser reconhecido e integrado. À medida que a cannabis revela o que está oculto, você começa a perceber que a verdadeira questão não é o que ela pode oferecer, mas o que você pode fazer com o que ela traz à tona. Se a planta age como um espelho, o que você vê refletido nele? O que se revela quando você olha profundamente dentro de si mesmo? A verdadeira jornada não é sobre buscar a paz em estados alterados, mas sobre aprender a gerar essa paz internamente, sem depender de estímulos externos. Esse é o cerne da transformação espiritual. Não se trata de encontrar algo fora de você, mas de reconhecer o que sempre esteve dentro. A cannabis, como muitas outras substâncias enteógenas, pode te ajudar a expandir a percepção, mas não pode fazer o trabalho por você. O trabalho é seu. A planta, quando usada de forma consciente, pode ser uma aliada poderosa, mas você é quem precisa se tornar o verdadeiro mestre do seu caminho. Muitos falham em perceber isso. Eles buscam a experiência em vez de buscar a transformação. E é aí que a confusão começa. Quando a cannabis é usada como um meio de buscar prazer imediato, como um escape das dificuldades da vida, ela perde seu poder transformador e se torna apenas uma distração. E a distração nunca leva a um lugar de crescimento real. Ao contrário, ela apenas mantém você preso no ciclo da insatisfação. Então, qual é o verdadeiro propósito da cannabis? O que ela realmente pode oferecer? A resposta está na sua capacidade de revelar o que já está dentro de você, mas que foi bloqueado ou ignorado. Ela não cria a sabedoria, mas pode ajudar a desbloqueá-la.
Ela não te dá paz, mas pode te mostrar o caminho para encontrá-la. Porém, é importante entender que, como qualquer ferramenta espiritual, ela precisa ser usada com responsabilidade. O uso sem discernimento pode levar a um caminho de confusão, onde você se perde na busca por uma sensação fugaz, sem realmente integrar a experiência. As tradições espirituais sempre entenderam que o caminho para a iluminação não é fácil e que não há atalhos. O uso de plantas sagradas, como a cannabis, sempre foi parte de um processo mais amplo de autodescoberta. Não se tratava de simplesmente consumir a planta e esperar uma revelação instantânea. O verdadeiro trabalho espiritual envolve preparação, meditação, silêncio e, acima de tudo, paciência. Não há respostas fáceis, não há soluções rápidas. O caminho para o autoconhecimento é um processo contínuo, e a cannabis pode ser uma ferramenta útil nesse processo, mas nunca deve ser vista como a resposta final. E isso nos leva a uma reflexão importante. Em um mundo onde as respostas rápidas e as gratificações imediatas são frequentemente buscadas, a verdadeira sabedoria está em resistir a essa tentação e entender que a verdadeira transformação leva tempo. A cannabis, quando usada corretamente, pode te ajudar a alcançar uma percepção mais profunda de si mesmo, mas ela não pode te dar o que você não está pronto para receber. E o que você está pronto para receber? O que você pode integrar em sua vida a partir dessa experiência? Essas são as questões que realmente importam. O verdadeiro trabalho espiritual é sobre a disposição para enfrentar os aspectos mais difíceis de si mesmo, para confrontar as sombras e aprender a transformá-las. Isso exige coragem, humildade e, acima de tudo, uma presença constante. Não é sobre buscar uma experiência de êxtase, mas sobre aprender a viver com verdade e integridade, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Essa presença constante, essa capacidade de estar no momento, de aceitar o que surge sem apego nem aversão, é a verdadeira base do autoconhecimento. Não se trata de fugir da realidade com uma planta ou qualquer outro recurso, mas de enfrentá-la de frente, sem medo. Porque a verdadeira força não está em escapar das dificuldades, mas em aprender a navegar por elas com sabedoria. A cannabis, como qualquer substância que altera a percepção, é apenas uma ferramenta. Mas como qualquer ferramenta, seu impacto depende de quem a usa. Se a mente e o coração não estão preparados, a planta pode ser uma fonte de confusão, uma forma de evitar o confronto necessário para a verdadeira transformação. E é essa falta de preparação que muitos negligenciam ao buscar respostas fáceis ou experiências rápidas. O uso inconsciente da cannabis pode fazer com que você se perca na busca por algo que não é real, em uma ilusão de crescimento que, na realidade, só alimenta o ego. Por isso é fundamental entender que o caminho espiritual é, antes de tudo, um caminho de autodomínio. E isso significa ser capaz de usar as ferramentas à disposição, sem ser dominado por elas. A cannabis pode expandir a percepção, pode abrir portas para a compreensão mais profunda de quem somos, mas sem a presença do discernimento, ela pode se tornar uma forma de fuga, uma muleta para os medos e inseguranças que, ao invés de serem confrontados, são apenas mascarados. Aqui está a chave. O uso espiritual da cannabis não é sobre escapar de quem você é, mas sobre se tornar mais consciente de quem você já é. Não é sobre se perder em estados alterados, mas sobre perceber a realidade com uma clareza que vai além das ilusões que o ego constrói. Isso exige humildade, paciência e a disposição para enfrentar as partes de si mesmo que preferimos ignorar. Porque, no fundo, o maior desafio não é a planta em si, mas o que ela revela quando não há mais como esconder. A verdadeira sabedoria está em perceber que a cannabis, quando usada com consciência, pode ser um espelho poderoso, mas também um teste. Ela te mostra o que você não quer ver, mas também oferece a chance de fazer algo com o que surge. O que você faz com as revelações que a planta traz? Você as integra em sua vida? Ou se perde nas sensações que surgem e se dissipam como fumaça? A verdadeira pergunta é: você está pronto para o que vai encontrar? E se não estiver pronto, qual é o caminho para se preparar? Como você se fortalece para enfrentar o que emerge? A preparação espiritual não é um processo rápido, ela exige prática constante.
Uma vida de reflexão, disciplina e, acima de tudo, uma intenção clara. Porque, sem intenção, o uso da cannabis se torna apenas mais uma experiência vazia, uma sensação passageira que nunca leva a lugar algum. O trabalho espiritual é árduo. Ele não se baseia em sensações fugazes ou visões momentâneas. Ele se baseia em como você transforma sua relação com o mundo, com os outros e consigo mesmo. E essa transformação não vem com facilidade. Não vem através de experiências extraordinárias ou estados elevados de consciência, mas através da capacidade de viver a verdade, mesmo quando ela é difícil, desconfortável e desafiadora. A verdadeira sabedoria, portanto, não vem de buscar o que é extraordinário, mas de aprender a viver de maneira extraordinária em meio ao ordinário. O caminho espiritual não é sobre momentos de euforia ou de despertar temporário. Ele é sobre consistência, presença e profundidade. E, paradoxalmente, é exatamente aí que a cannabis pode ser uma ferramenta transformadora. Ela te desafia a perceber não a experiência em si, mas o impacto que essa experiência tem em sua vida. Porque o que acontece quando você se perde no vislumbre? Quando se torna refém de uma experiência momentânea, mas não consegue fazer com que ela reverberasse em sua vida cotidiana? Isso é o que muitos fazem com a cannabis. Eles a usam como um atalho, uma maneira de alcançar uma sensação de transcendência sem o trabalho que essa transcendência exige. Mas a verdadeira ascensão espiritual não é um pulo, não é um momento de êxtase. Ela é uma subida constante, com passos firmes, uma progressão que exige que você se mantenha firme no caminho, mesmo quando o brilho das experiências parece desaparecer. Na cultura moderna, há uma tendência de tratar tudo, incluindo as práticas espirituais, como uma forma de consumo. Consumir uma experiência, consumir uma sensação, consumir a cura, sem se aprofundar nos desafios que a cura traz. A cannabis, quando consumida de forma inconsciente, se encaixa perfeitamente nessa lógica. Uma forma de se afastar da verdadeira dor, da verdadeira transformação, criando uma ilusão de crescimento enquanto se permanece estagnado. E ao contrário do que muitos podem pensar, a cura não vem da planta, mas do processo de enfrentamento do que ela revela. Esse é o paradoxo. A cannabis, quando usada com reverência e consciência, pode levar à cura, mas a cura não é um produto instantâneo. Ela exige que você se confronte com o que está escondido, com as partes de si mesmo que você preferiria ignorar. E aqui é onde muitos falham. Eles querem a cura sem o confronto. Eles querem a expansão sem o esforço. O uso da cannabis não é uma solução mágica. Ela não dissolve instantaneamente o ego, não traz iluminação de forma instantânea. O que ela oferece é uma oportunidade, um espelho, uma chance de ver a si mesmo de uma maneira que talvez você não tenha coragem de ver normalmente. Mas essa revelação não é para todos. A mente precisa estar preparada, o coração precisa estar aberto, e a alma precisa estar disposta a lidar com o que será mostrado. Caso contrário, a experiência se torna apenas uma distração, mas uma fuga da verdade que se esconde atrás das sombras. Na realidade, o que a cannabis faz é nos empurrar para um lugar onde não podemos mais ignorar nossas próprias limitações, nossas próprias sombras. Ela não cria esses aspectos em nós, mas os revela. E essa revelação é um convite para o crescimento, para a transformação. Mas como qualquer convite, ele exige que você esteja pronto para aceitá-lo, que você tenha a coragem de caminhar por ele, mesmo quando os passos forem difíceis. Então a verdadeira pergunta não é sobre a cannabis em si, mas sobre você. Você está pronto para se confrontar com as partes de si mesmo que, por tanto tempo, você tem evitado? Está disposto a lidar com as sombras, com os medos, com as inseguranças que surgem quando a planta abre as portas da sua consciência? Está preparado para a verdadeira transformação, que vem não da experiência momentânea, mas da integração do que é revelado? A cannabis, em sua essência, pode ser uma chave para o autoconhecimento, mas uma chave não abre portas automaticamente. Ela apenas as destranca. Quem deve atravessar é você. A verdadeira sabedoria está em saber que a jornada não termina na experiência de transcendência, mas no caminho que você escolhe seguir depois dessa experiência. E esse caminho exige mais do que apenas busca de prazer ou escapismo. Ele exige presença, disciplina
e, acima de tudo, a coragem de olhar para dentro e fazer o trabalho necessário para realmente evoluir. E aqui está a grande lição que a cannabis, como qualquer planta de poder, tem a oferecer. Ela não é a resposta final. Ela é apenas uma ferramenta, uma porta que se abre, mas que só leva à transformação verdadeira se você estiver pronto para atravessá-la com uma consciência limpa e uma intenção clara. A chave que ela oferece é para o autoconhecimento, mas não basta ter a chave. É necessário ter a coragem de usá-la, de enfrentar o que se encontra do outro lado da porta. A verdadeira jornada não é sobre buscar algo fora de si. Ela é sobre olhar para dentro e compreender que todas as respostas que você procura já estão dentro de você. A cannabis, em muitas tradições espirituais, sempre foi vista como uma oportunidade de acessar esse conhecimento interno. Mas como todas as ferramentas, seu poder depende da maneira como é usada. Se você a usa como uma fuga, ela se torna uma prisão. Mas se você a usa com reverência, com discernimento e com uma verdadeira intenção de crescimento, ela pode ser a chave para abrir portas que você nem sabia que existiam dentro de você. O problema surge quando nos perdemos na busca pela experiência e esquecemos do trabalho que vem depois dela. Muitos acreditam que, ao atingir um estado de consciência ampliada, tudo se resolve. Mas como sabemos, a verdadeira evolução não vem de um único momento de iluminação, mas da prática constante de integrar o que foi aprendido em cada experiência vivida. E é esse o ponto em que muitos falham. Ao invés de usar a cannabis para crescer, eles a usam para escapar. E quando o objetivo se torna escapar da realidade, você começa a se perder. A cannabis, em sua essência, pode te levar a um lugar de expansão, de revelação, mas não é ali que a jornada termina. O verdadeiro crescimento ocorre na integração dessa experiência, na capacidade de viver com o que foi revelado e aplicar o que foi aprendido. E é nesse ponto que muitos desistem. Eles buscam a transformação sem querer fazer o trabalho. Eles querem ser despertos sem a disposição de encarar as sombras. Essa falta de disposição para confrontar o que é revelado é o que faz a experiência com a cannabis se transformar em uma armadilha. Sem a preparação, sem a consciência necessária, a planta pode se tornar uma distração, uma forma de adiar o verdadeiro trabalho. Ela pode te levar a lugares de grande percepção, mas se você não estiver pronto, esses lugares podem se tornar um ciclo vicioso de busca, sem realmente avançar em direção ao crescimento interior. O verdadeiro propósito da cannabis, quando usada com respeito e discernimento, é revelar o que já está dentro de você. Ela não te dá respostas prontas. Ela apenas te dá a oportunidade de descobrir suas próprias respostas. Mas para isso, é preciso estar disposto a olhar para dentro, a fazer o trabalho necessário para integrar o que é revelado. E isso exige uma preparação constante, uma mente aberta e uma intenção clara. Portanto, ao buscar a experiência com a cannabis, lembre-se, o que importa não é a experiência em si, mas o que você faz com ela. Não se trata de alcançar um estado de iluminação temporária, mas de transformar essa experiência em algo que ressoe profundamente em sua vida. Algo que realmente conduza a uma mudança duradoura. Se você está apenas buscando o prazer do momento, a cannabis será apenas mais uma forma de distração. Mas se você está buscando a transformação, ela pode se tornar uma ferramenta poderosa para abrir as portas do autoconhecimento e do crescimento. A verdadeira pergunta que você deve se fazer não é se a cannabis é sagrada, mas se você está sagrado o suficiente para usá-la. Você está preparado para o que ela pode revelar? Está disposto a enfrentar as sombras e a integrar o que se apresenta, sem se perder na ilusão de um prazer momentâneo? Porque no final, o caminho espiritual não se baseia em buscar algo fora de si, mas em aprender a viver com o que já está dentro, integrando as experiências com sabedoria e caminhando com discernimento. E quando falamos sobre discernimento, falamos sobre a habilidade de perceber o que está além das sensações imediatas, de entender o que realmente está acontecendo quando a mente se expande. O uso da cannabis, assim como qualquer substância enteógena, não é apenas uma questão de ampliar os sentidos, mas de aprimorar a percepção daquilo que normalmente nos escapa. Mas para que isso aconteça, é necessário mais do que apenas a planta.
É preciso a capacidade de sustentar e integrar a experiência que ela proporciona. Muitas vezes, o que a cannabis revela é um campo de possibilidades, mas também de desafios. Ela pode te mostrar novos horizontes, mas também pode te expor a partes de si mesmo que você preferiria manter escondidas. E isso é o que a torna uma ferramenta tão poderosa, mas também perigosa. Ela não altera a realidade de forma mágica. Ela apenas expõe o que já está lá, o que já existe dentro de você, mas que muitas vezes está ofuscado pela distração, pelo ego, pelas ilusões da vida cotidiana. A experiência com a cannabis pode ser um despertar, mas esse despertar não é um processo linear. Ele não é um clique repentino que faz tudo se encaixar. Pelo contrário, ele é muitas vezes desconfortável, como uma dor de crescimento, como se a alma estivesse sendo esticada além dos limites que o ego havia imposto. E isso, muitas vezes, é o que a planta traz: a expansão além do ego, a dissolução das fronteiras que definem quem você acha que é, para revelar quem você realmente é. No entanto, esse processo de desconstrução pode ser avassalador, e é por isso que a cannabis deve ser usada com grande respeito, porque, como todas as ferramentas de poder, ela não é boa nem má por si só. Ela é neutra, e o que ela revela depende inteiramente de como você a utiliza. Quando usada com intenção e em um contexto adequado, ela pode ajudar a remover as barreiras internas, a abrir a mente para novas possibilidades. Mas quando usada sem a devida preparação ou consciência, ela pode aprofundar as divisões internas, amplificando os medos, as inseguranças e as distorções da realidade. Portanto, o que a cannabis nos oferece não é uma solução mágica ou uma experiência transcendental instantânea. Ela oferece um espelho, uma oportunidade de ver a verdade sem as máscaras do ego. E essa verdade pode ser desconfortável, pode ser difícil de lidar, mas é essa verdade, quando bem compreendida e integrada, que nos leva à verdadeira liberdade. Não a liberdade de escapar da realidade, mas a liberdade de aceitar o que é, de estar em paz com aquilo que nos compõe, com as partes que gostamos e com as que não gostamos tanto assim. E é nesse ponto que a verdadeira transformação acontece, quando a experiência deixa de ser uma busca por algo externo e se torna um processo de autoaceitação, de amadurecimento. O caminho espiritual não é sobre escapar da vida, mas sobre aprender a viver plenamente nela. A cannabis, quando usada com discernimento, pode ser uma poderosa aliada nesse processo, ajudando a revelar o que está oculto. Mas a verdadeira mudança ocorre quando você integra essas revelações em sua vida diária, em suas escolhas, em sua forma de ser. Este processo de integração é longo e contínuo. Não é algo que acontece em um momento de êxtase ou em um insight momentâneo. A verdadeira transformação espiritual se dá quando você começa a viver de acordo com o que foi revelado, quando começa a agir a partir da verdade que a cannabis ou qualquer outra prática espiritual tenha mostrado a você. Isso exige paciência, esforço e, acima de tudo, um compromisso contínuo com o próprio crescimento. E é justamente aqui que muitos se perdem, na busca pela iluminação instantânea. A ilusão de que um único momento de percepção ampliada pode ser suficiente para transformar uma vida inteira. No entanto, a verdade é que o despertar não é um evento único, mas uma jornada contínua. E ao longo dessa jornada, a cannabis pode ser tanto uma aliada quanto um obstáculo, dependendo da forma como é utilizada. Quando você se perde na busca por sensações imediatas, você está tentando buscar um resultado sem se importar com o processo. A verdadeira sabedoria espiritual não é sobre viver em um estado constante de euforia ou sensação ampliada, mas sobre aprender a viver com a realidade que surge a partir dessas experiências. E é isso que a cannabis, quando usada com sabedoria, pode oferecer: uma nova percepção da realidade que, se integrada, se torna uma base sólida para o crescimento pessoal. Porém, sem esse processo de integração, o uso da cannabis se torna como um fogo que consome, mas não transforma. Ele cria um vislumbre da verdade, mas sem o trabalho necessário para integrá-lo, o efeito se dissipa, deixando você com a sensação de que algo grandioso foi revelado, mas sem entender o verdadeiro significado da revelação. E muitas vezes,
Isso pode ser ainda mais prejudicial do que a falta de experiência espiritual, pois cria a ilusão de que a experiência foi suficiente para a transformação, sem exigir um real compromisso com o trabalho interior necessário. Essa armadilha é o que muitos enfrentam ao se envolver com substâncias como a cannabis, buscando respostas rápidas, sem entender que a verdadeira sabedoria vem do comprometimento com o processo contínuo de autodescoberta e integração. E o uso da cannabis, sem esse compromisso, se torna uma forma de fuga, de afastamento da verdadeira transformação. Em vez de ser um portal para a expansão da consciência, ela se transforma em uma forma de distorção da realidade, onde se busca algo fora de si, sem perceber que a verdadeira transformação ocorre dentro, na maneira como você lida com aquilo que é revelado. O caminho espiritual exige não apenas a abertura de consciência, mas a humildade para aceitar o que é revelado e a coragem para mudar. E isso não ocorre em um único momento de clareza, mas ao longo do tempo, com esforço e dedicação, com ações consistentes que refletem a sabedoria adquirida. Portanto, a verdadeira questão não é se a cannabis pode ou não nos levar ao despertar, mas se estamos dispostos a utilizar qualquer ferramenta, incluindo a cannabis, com responsabilidade e discernimento. O uso consciente da cannabis pode, sim, abrir portas para uma percepção mais profunda, mas essas portas não são o fim da jornada. Elas são apenas o começo de um processo mais profundo de transformação. Um processo que exige que você não apenas veja o que foi revelado, mas que seja capaz de integrar essa revelação em sua vida cotidiana, no modo como pensa, sente e age. A verdadeira transformação vem da mudança contínua, da disposição para enfrentar as sombras que surgem e, mais importante, da capacidade de agir com base no que você descobre. E ao longo dessa jornada, a cannabis, como qualquer outra ferramenta espiritual, só deve ser usada quando você estiver pronto para o que ela pode revelar. Não se trata de uma experiência momentânea, mas de um processo contínuo, onde o foco deve ser sempre o crescimento, a integração e o discernimento. Pois, como nos ensinam as tradições espirituais mais profundas, a verdadeira iluminação não é dada por uma substância ou uma experiência momentânea, mas por uma vida de prática, de disciplina e de busca constante pela verdade. Ao avançar nesse caminho de transformação, é importante lembrar que a cannabis, como qualquer ferramenta, não é uma solução para os desafios internos que enfrentamos. Ela pode, sim, revelar aspectos profundos de nossa psique, mas não é ela quem faz o trabalho de cura. Esse trabalho, esse processo de integração, é um esforço pessoal, que exige mais do que apenas abrir portas para estados elevados de consciência. Ele exige ação, reflexão e a coragem de fazer as mudanças necessárias na própria vida. E aqui, muitas pessoas se perdem porque se tornam obcecadas pela ideia de que a experiência transcendental é o objetivo final. Elas acreditam que a expansão da mente é o auge da jornada espiritual, mas o que realmente importa é o que acontece depois dessa expansão, o que você faz com o que foi revelado. A verdadeira transformação não ocorre apenas no momento de clareza ou êxtase, mas na maneira como você volta para a realidade e aplica esse aprendizado. Se a cannabis funciona como um espelho, revelando tanto a luz quanto a sombra, é fundamental que você esteja preparado para o que verá. A maior parte do trabalho espiritual não é sobre atingir um estado de consciência elevada, mas sim sobre lidar com o que se revela quando as camadas de ilusão caem. E muitas vezes, o que surge não é uma visão gloriosa de si mesmo ou do universo, mas uma série de aspectos desconfortáveis, que não foram resolvidos ou que estavam escondidos sob o peso do ego. Esses aspectos não são ruins por si mesmos. Na verdade, eles são oportunidades de crescimento. Mas a cannabis, quando usada sem discernimento, pode amplificar esses aspectos de maneira avassaladora, tornando-os ainda mais difíceis de lidar. Por isso, o uso da planta deve ser tratado com grande respeito e consciência. Não se trata de buscar uma fuga da dor ou da confusão, mas de estar disposto a enfrentar esses desafios de frente, com coragem e presença. Porém, para fazer isso, você precisa estar preparado. O uso da cannabis deve ser parte de um caminho maior de autoconhecimento, de práticas que ajudam a fortalecer a mente e a alma, como meditação, reflexão
e autoobservação. Sem essas práticas, o uso da cannabis pode se tornar apenas uma maneira de adiar o verdadeiro trabalho, uma forma de continuar buscando algo fora de si, quando, na realidade, a transformação está sempre dentro. É aí que a verdadeira sabedoria entra em cena. O discernimento espiritual é o que permite que você use a cannabis de forma consciente, aproveitando seus benefícios, sem se perder nas distrações que ela pode gerar. Quando você aprende a ver a cannabis não como uma fuga, mas como uma ferramenta de autoconhecimento, você começa a perceber que, no final das contas, tudo o que ela faz é revelar o que você precisa ver. E quando você tem o discernimento para lidar com isso, a planta se torna um aliado poderoso, não para lhe dar respostas, mas para ajudá-lo a descobrir as respostas que já estão dentro de você. Mas, como sabemos, essa jornada não é simples. Não existe uma fórmula mágica para alcançar a verdadeira sabedoria ou iluminação. O caminho espiritual exige consistência, humildade e a disposição para enfrentar a realidade, mesmo quando ela é desconfortável. E é exatamente isso que a cannabis pode revelar: a nossa verdadeira natureza, sem os filtros do ego, sem as ilusões que criamos sobre quem somos e o que podemos ser. No fim, a verdadeira questão não é o que a planta faz, mas o que você faz com ela. A cannabis não é um fim, mas um meio. Ela pode abrir portas, mas é você quem decide se vai atravessá-las ou não. E quando você decide atravessar, é fundamental que você o faça com a intenção clara de integrar o que é revelado, de viver de acordo com as verdades que surgem e de aplicar essa sabedoria na sua vida diária. Quando você decide atravessar essas portas, lembre-se de que o caminho à frente não será fácil. O processo de autoconhecimento é uma jornada solitária, mas não significa que você esteja sozinho. Ele é preenchido de altos e baixos, momentos de clareza e de confusão, de revelações que iluminam e de sombras que surgem para serem confrontadas. A cannabis, como qualquer outro aspecto espiritual, pode ser um guia nesse processo, mas o que importa é a sua disposição de seguir o caminho com discernimento e humildade. A verdadeira liberdade espiritual não vem da fuga da realidade, mas da capacidade de abraçar a realidade em toda a sua complexidade. A cannabis pode ajudar a dissolver as barreiras do ego, revelando camadas da psique que estavam escondidas, mas ela não pode fazer o trabalho por você. A transformação real começa quando você toma as lições dessas revelações e as integra na vida diária. Não se trata de mudar sua percepção temporariamente, mas de mudar a maneira como você age, como reage e como se vê no mundo. E muitas vezes, o que surge no processo de confronto com a verdade não é agradável. As sombras que a cannabis pode trazer à tona são partes de você que, por muito tempo, foram ignoradas ou reprimidas. Elas podem ser dolorosas, desconfortáveis, mas são necessárias. Não há transformação sem confrontar o que está escondido, sem lidar com o que, por vezes, preferimos manter enterrado. O processo de cura exige que você aceite essas partes de si mesmo, que aprenda a integrar as partes mais sombrias e que, ao fazê-lo, se torne mais inteiro, mais autêntico e mais consciente. Porém, é importante entender que, ao lidar com essas sombras, você não está fazendo isso sozinho. O que a cannabis revela pode ser profundamente transformador, mas também pode ser profundamente desafiador. Por isso, é essencial que você busque suporte em sua jornada, seja por meio de práticas espirituais, terapias ou de comunidades que compartilham de uma visão semelhante. A jornada espiritual não precisa ser solitária, mas exige que você esteja disposto a fazer o trabalho necessário para transformar as revelações em sabedoria prática. A integração das experiências com a cannabis é, sem dúvida, uma das partes mais difíceis. Não é o tipo de experiência que se resolve com um simples insight ou uma nova percepção. Ela exige ação. Ela exige mudanças reais e duradouras na maneira como você se vê e se comporta. O autoconhecimento não se baseia apenas em compreender a si mesmo de forma intelectual, mas em incorporar esse conhecimento em sua vida, em seus relacionamentos, em sua forma de agir no mundo. Isso não acontece de uma vez. Não é instantâneo. A cannabis pode ser uma chave poderosa, mas ela só abre portas.
Cabe a você atravessar, e essa travessia pode ser cheia de obstáculos, desafios e momentos difíceis. Mas é essa travessia que leva ao crescimento. E não se trata de uma meta final, mas de um processo contínuo, de pequenos passos, de pequenas mudanças, de aprofundamento constante. O caminho espiritual não é sobre alcançar um estado perfeito, mas sobre aprender a viver com o que é imperfeito, com o que é humano, com o que é real. Em última análise, a verdadeira sabedoria espiritual não vem de experiências transcendentais ou momentos de clareza fugaz, mas da capacidade de viver com verdade e autenticidade, independentemente das circunstâncias. E a cannabis, quando usada com discernimento e reverência, pode ajudá-lo a acessar essa verdade, a entrar em contato com aquilo que está mais profundo dentro de você. Mas, como qualquer ferramenta espiritual, ela exige responsabilidade, preparo e compromisso. Chegamos a um ponto crucial na jornada, a integração, porque não importa quantas portas a cannabis possa abrir ou quantas revelações ela possa trazer, o verdadeiro trabalho está em como você aplica o que descobriu. Em sua essência, a planta não é nem boa nem má, mas sim uma ferramenta que reflete o que você está disposto a ver de si mesmo. Ela expõe o que está escondido, mas o que você faz com isso é o que determina a sua transformação. A busca por um estado de consciência superior não é sobre alcançar uma verdade absoluta, mas sim sobre mergulhar na experiência humana com mais profundidade e compreensão. Quando a cannabis se torna parte dessa jornada, ela serve como um espelho. Ela não cria nada novo, mas revela o que já está dentro de você, pronto para ser observado, integrado e, eventualmente, curado. Esse processo de cura, no entanto, não é linear. Não há uma linha do tempo pré-determinada em que você passa de um estado de ignorância para um estado de iluminação. O despertar espiritual não acontece da noite para o dia. Ele é um processo contínuo de autodescoberta e, como qualquer caminho genuíno, exige esforço, paciência e dedicação. O uso da cannabis, por mais revelador que seja, deve ser visto como parte desse processo, não como um fim em si mesmo. Quando você começa a integrar os insights adquiridos durante o uso consciente da cannabis, você se torna mais consciente do impacto que suas ações, pensamentos e sentimentos têm sobre o mundo ao seu redor. A verdadeira sabedoria não vem apenas de experiências de transcendência, mas de como você age no cotidiano, como você lida com os desafios e como você aplica aquilo que aprendeu. E é aqui que a transformação real ocorre. Não no momento efêmero de clareza, mas nas escolhas que você faz no dia a dia. O ego, esse mestre da ilusão, tenta nos enganar, dizendo que precisamos de algo fora de nós para alcançar a paz ou a iluminação. Mas a verdade é que o poder para a verdadeira transformação já está dentro de nós. A cannabis pode nos ajudar a acessar essa verdade, mas é a nossa intenção, a nossa preparação e o nosso compromisso que determinam o que fazemos com o que é revelado. E por isso, a verdadeira pergunta não é se a cannabis é sagrada, mas se você é sagrado o suficiente para usá-la de forma consciente. Se você está preparado para enfrentar o que ela revela, para integrar o que ela traz à tona e para usar esse conhecimento para se transformar e crescer. O uso consciente da cannabis exige respeito, não apenas pela planta, mas pelo processo que ela inicia em sua vida. Portanto, o uso da cannabis como qualquer ferramenta espiritual exige mais do que simples curiosidade ou desejo de prazer. Ele exige preparação, humildade e coragem. E a verdadeira transformação não vem da experiência isolada, mas da integração do que foi descoberto. É no processo contínuo de viver com a verdade que surge a verdadeira liberdade. Ao longo dessa jornada, vimos que a verdadeira transformação espiritual não está em buscar atalhos ou experiências fugazes, mas em um processo contínuo de autoconhecimento, confronto e integração. A cannabis, quando utilizada com discernimento, pode ser uma ferramenta poderosa para abrir portas e revelar verdades profundas sobre nós mesmos. Mas, como toda ferramenta, seu poder está na maneira como escolhemos usá-la. Agora, a pergunta é: você está pronto para encarar o que pode ser revelado? Está preparado para usar essa chave com sabedoria e discernimento?
A verdadeira jornada começa quando você decide não apenas abrir as portas, mas atravessá-las com consciência e intenção. Se você está pronto para continuar essa busca pelo autoconhecimento e transformação, se inscreva e acompanhe mais conteúdos profundos sobre como expandir sua percepção e crescer espiritualmente. Juntos podemos explorar o caminho da verdadeira sabedoria, onde cada passo é uma oportunidade de transformação e cada revelação é uma chance de evoluir. Obrigado por estar aqui. A jornada continua.